que Deus nos abençoe a todos. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, Araci, querida. Eu estou ainda estudando os mensageiros. Tiveram coisas, eu quero colocar aqui, que me chamaram a atenção, que foi, é o peso atmosférico sobre nós encarnados, que ele cita de 15 mil quilos. Eu fiquei, nossa, assim, estarrecida com isso. Isso é uma das coisas que existem relatos de espíritos que, ao desencarnar, eles ficam se sentindo tão leves. Existe essa ligação, Araci? Esse peso atmosférico que socorre mais próximo da Terra ou nas regiões mais densas, é um peso específico do perispírito, das formas pensamentos, das atitudes, dos desejos das criaturas. Toda forma pensamento, ela tem partículas. Ela é formada por partículas atômicas, subatômicas, do bem e do mal. O bem, ele é mais luminoso, é mais sutil, é mais leve, é mais rarefeito. Quanto o mal for mais denso, o mal mais grandioso, mais desejado, mais pesado é essa estrutura dessas partículas. Por essa razão que nós temos, às vezes, dificuldade, se não tivermos uma concentração forte para a desintegração dessas partículas, porque elas vão se cristalizando. Essa partícula de ódio de 10 anos, 50 anos, 100 anos e até mais, ela vai endurecendo essas partículas. Elas vão se aglutinando e elas vão criando mais força adesiva, porque o desejo do ódio, então, ele vai criando aquela couraça mais pesada. Por esta razão, exige de nós, médios, mais tempo para a desintegração desses trabalhos. E por essa razão, o médio fica mais cansado. E quando nós estamos nesta energia de ódio, de raiva, nós ficamos extremamente cansados, sentimos esse peso nas pernas, peso nos ombros, peso específico no perispírito. É como se nós estivéssemos andando num lugar denso, pesado, que é diferenciado quando o médium sai para fora e vai para outros locais, outros ambientes mais rarefeitos, e ele fica leve. O mesmo acontece, é muito comum, mas o médium, por exemplo, quando ele está trabalhando numa ordem superior, através dos espíritos superiores ou um anjo guardião, ele está leve, ele só tem a mente. O corpo dele, ele quase que não sente. Ele não sente o corpo. Ele sente só a impressão mental daquilo que ele está fazendo. Quando ele termina essa incorporação ou essa irradiação, que ele retorna ao corpo físico dele, ele sente esse peso específico no momento em que ele retorna. Então, às vezes, o médium, quando está trabalhando numa ordem superior, ele sente essa leveza. E quando ele retorna ao corpo, ele sente esse impacto pesado e denso. Todos os médiuns sentem isso. Às vezes, somente é uma falta de estudo, de compreensão dos fluidos. Certo, Elaine? Mas é uma realidade. Nossa, é impressionante. Assim, eu poderia também falar mais uma parte aqui dos mensageiros. Me chama a atenção também quando o Aniceto, o Vicente, o André Luiz, eles foram a um jardim de uma casa, que é uma coisa que me chama a atenção por ele falar, né? Nós temos um local de descanso, e era uma casa bem simples, e aonde eles ficam também, né? Isso, espíritos de luz, eles vão até essas casas de acordo com o ambiente daquele local e com
as orações frequentes que são feitas, é isso? Sim, sim. Não importa o tamanho da casa, se ela é simples, se ela é um castelo, uma choupana, ou é no alto de uma montanha, isso não importa. O que importa é a vibração amorosa emitida por aquele grupo. Aquele grupo que ora, que vibra, ou moradores daquela casa, ou daquele ambiente, daquele local, eles emanam uma egrégora luminosa. E essa egrégora irradia na sua casa, irradia sobre as flores, irradia sobre os pássaros, sobre o alimento, sobre a água. Toda a vibração amorosa, ela recai sobre aquilo que temos, na casa, no alimento, na comida, na água, no bem-estar físico, no bem-estar emocional. O pensamento do médium, ele muda o padrão vibratório ambiental. E quando é denso, ele muda com o seu objetivo de trabalho realizado pela sua mente. O trabalho é a mente do médium que realiza para trazer esse bem-estar. Correto, Elaine? Correto. E uma outra coisa é que quando eles estão nesse jardim, que são coisas que nós, muitas vezes, muitos não nem imaginam, aparecem seres sombrios, monstruosos, e eles se aproximam dessa casa, mas logo eles se dispersam por lá ser um ambiente de luz e dentro do que você já disse, e me causou surpresa que esses seres desencarnados, eles se incomodam tanto quanto nós humanos quando estamos numa chuva que a gente busca por abrigo. E que esses seres buscam por abrigo também quando há tempestades, que eles ficam doidos à busca de um abrigo e que, na grande maioria das vezes, eles buscam por casas noturnas, de diversão noturna, né? Daí, é o que eu quero colocar aqui também, que foi o que eu aprendi lá, que já foi dito também aqui nas nossas aulas, daí a importância de um lar onde tem preces, porque blinda-se que esses seres, eles não adentram, né? Os lares onde tem as preces constantes, que eu achei isso importante de trazer esse ponto para a aula, né? Que tanto é falado aqui e que muitas vezes a gente não imagina que na multidão que nós cruzamos de pessoas encarnadas na rua é a mesma que nós cruzamos, que são espíritos que estão aqui nesse plano e que, sim, eles adentram as casas, e daí a importância da prece e da blindagem dos nossos lares, né? Perfeito. E é importante, esse método que você usa para estudar, ele é muito importante. Quer dizer, eu estudo e aplico no meu cotidiano, aplico no meu conhecimento. Isso é muito importante, o modo com que você está estudando. E essa é uma realidade. Se a nossa casa, nossos anjos de guarda, nossa equipe de trabalho, nossos protetores se fazem presente. Nós temos um sistema de defesa, um sistema de proteção, de amparo, nossas barreiras fluídicas. Esses espíritos vêm. E é por isso que nós temos o nosso trabalho de assistência aos espíritos. Nós temos o nosso método de socorro, levar as nossas câmaras de retificação, de limpeza fluídica, qualquer que seja o espírito. Desde que nós somos médiuns e trabalhadores da última hora, e procuramos fazer essa frequência luminosa dentro do nosso lar, da nossa casa, nós vamos encontrar aqueles que buscam a luz. Muitos vão para as casas noturnas, mais cedo ou mais tarde, eles também procurarão essa luz. Por essa razão, a casa do médium é o melhor lugar do mundo. Ele tem que cuidar muito da sua casa, muito do seu lar, dos seus filhos, porque as crianças vão à escola e trazem esses fluidos. Nós vamos ao mercado, nós, fim de semana, quer dizer,
toda e qualquer aglomeração mental da nossa família nos causa uma certa dificuldade vibratória dentro do lar. Por isso, o médium é vigilante. Fala, Elaine. Muito obrigada pelos ensinamentos, viu, Araci e Eli? Muito obrigada mesmo. E obrigada pelas suas colocações, Araci. Eu fico contente pelo seu modo de estudar, porque a maioria das pessoas, às vezes, ela lê a obra de André Luiz e deixa para lá. Não, esse estudo é aplicável na nossa vida. Na nossa vida, Sim. como o ensino de Kardec, ele é aplicado na nossa vida. E não assim uma teoria vã, lançada no vento, né? Ela tem que ser vivenciada. Muito bem, Elaine, gostei de você. Continue estudando e continue pesquisando. É muito interessante Eu isso. agradeço. Eu agradeço muito a vocês, viu? Porque tudo que eu sei é embasado nos ensinamentos de vocês duas. Muito obrigada mesmo. Ótimo. Que Deus abençoe vocês sempre. A próxima, Franciele, é você, Franciele? Boa Eu ouvindo noite. a Elaine conversando com você, e nossa, ela maravilhosa, tá de parabéns, tá, Elaine? Os estudos e tudo. Eu estou começando agora, né? Obrigada, meu amor. Estou começando, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. E eu adoro quando você faz as perguntas. A minha pergunta é, na situação assim que eu estou vivendo, que é uma situação bem difícil, né? Você falou sobre o nosso protetor. Eu posso estar invocando o meu protetor a cada hora que eu precisar, antes de dormir, na hora que eu acordo, a cada instante? Sim, sim. Porque o seu protetor, ele é responsável por você, Franciele. Ele é responsável. Ele, no mundo dos espíritos, ele responde pelo teu crescimento. Responde pelo que você está fazendo, pelo seu estudo, pelo teu lar, pela harmonia, pela dor, pelo sofrimento. É alguém que esteja do seu lado 24 horas, lhe dando cobertura na hora que você dorme. Ele conversa com você, ele te orienta, como também durante o dia. Nós, médios, ao levantar, devemos pedir a proteção para o dia, para o trabalho, o artesanato, a costura, a pintura, para ir e voltar do nosso trabalho sob a guarda dele, para que ele esteja conosco em qualquer atividade. E durante a noite, devemos agradecer a Deus, agradecer a Ele, a oportunidade que tivemos de aprendizado e retornarmos às escolas espirituais, com a ajuda do nosso anjo da guarda. Toda a nossa equipe de trabalho está constantemente ao nosso redor. Eles não abandonam nós médiuns. Eles não nos deixam sozinhas. Só ficaremos sozinhas se nós abandonarmos nosso anjo guardião. Nós ficamos com aqueles faniquitos que de vez em quando dá no médium, e ele fala, eu não acredito mais nisso, meu anjo da guarda, e briga com o anjo da guarda. Aí ele deixa você brigar um pouquinho. Se ele percebe que você não vai melhorar, aí ele fala, vou deixar, e deixa ela sozinha aí um pouquinho, né? Tá cansada de mim? Deixa ela sozinha. Quando ela me chamar, eu volto. Nunca abandone vosso anjo guardião. Como nós não podemos abandonar a energia de Deus, a energia de Jesus. É fundamental a energia de Deus sobre as nossas vidas, a energia do grande mestre Jesus e também o nosso protetor. O protetor, o espírito familiar, ele também fica ao nosso lado. Às vezes é uma avó, um avô, um tio, um filho. Kardec fez um comentário se eu não me engano, na Revista Espírita, em que, ao desencarnar, a criança, era um menino, já com um pouquinho de idade, e esse menino, após a morte, ele retornou ao lar e se posicionou como espírito familiar. Passou a auxiliar a mãe, a estar com a mãe, porque é isso que é o espiritismo.
Espiritismo é uma prova evidente da ciência que a alma dos mortos vive e que eles estão conosco. Como nós temos pouca experiência e pouco estudo nessa relação com os espíritos, então nós temos só relação com o obsessor, com o adversário, com o inimigo, com aquele que não gosta de nós. Mas quando nós temos uma relação amorosa com os nossos familiares, o marido desencarnado, a mãe, a avó, alguém que nos é muito caro, e é um espírito bom, ele volta para ajudar a família. É uma forma carinhosa de continuar protegendo e amparando a família. Isso é algo muito bom. Então, Franciele, continue a rogar e chamar pelo seu protetor para que ele se comunique com você. Justamente para me auxiliar, né, nas dificuldades que eu tenho passado. À noite eu tinha muito pesadelo, né? Então, em vez de eu dormir, eu não conseguia dormir. Aí eu comecei a invocá-lo a ele para, né, não Isso. evocar, né? Para ele Isso. estar do meu lado, velando meu sono, não me levar para um lugar espiritual para me estudar. Porque a partir do momento que eu dormir, meu espírito está ali, né? Ele pode me ajudar a estudar, a ter o conhecimento da espiritualidade como eu desejo, né? Isso. Aí eu fiquei pensando, será que eu Isso. posso perguntar se eu estou fazendo a coisa certa? Eu vou perguntar para a Araci. Então, você pode perguntar para ele. Você pode perguntar para ele e falar assim, eu estou fazendo certo, o que eu posso melhorar? Qual é o meu maior defeito? Às vezes ele não responde na hora ali que a gente quer. Mas às vezes você está andando e você vai ouvir assim, seu maior defeito é o seu orgulho. Você fala, meu orgulho? Meu anjo guardião me respondeu. Que às vezes nós fazemos uma pergunta, o médium novato, aprendiz, demora um pouquinho para que eles respondam. Podem responder alguns dias ou hora posteriores, mas eles vão responder. Eles falarão. No momento em que você cometer aquele erro, ele vai dizer, é isso o seu erro. Tá vendo? Você grita demais, você fala demais. Anjo guardião não faz aquela palestra, sabe? Aquela coisa comprida. Não. É sim, sim, não, não. Teu orgulho, tua vaidade, para, não faça mais isso. Você não pode. A colocação dos espíritos protetores é muito pequena. O médium tem que estar atento a essa informação. Bem atento. Vai orar. É que nem era assim, na hora como eu tenho ficado em casa e às vezes eu estou pedindo ajuda e tal, eu sinto muito aquela energia, sabe? Que vem, eu falo, eu sei que tem alguém perto de mim, ou é o meu protetor que eu não consegui ainda visualizar, né? Eu via, mas lembra que eu comentei com você na primeira aula que eu assisti sua, que eu, eu negava muito, né? E aí se afastou, então essas visões que eu tinha eu não estou vendo mais, que eu via certinho, às vezes a imagem perfeita, e eu não vi mais, e aí isso foi por causa das minhas negações, né? Eu acredito que de tanto eu recusar, achando que os outros, principalmente os evangélicos, né, fala que é demônio, e aí enche a cabeça da gente, a gente já vive com um monte de problema e acha que é verdade, e não é. Perfeitamente. Então, é importante a evidência, mas é igual o médico fala assim, eu não quero ser médico. Eu não quero, e fica com esse saracutico, o próprio se impede. Como ele fala, eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero ir no centro, eu não quero saber de espiritismo. Ele criou um próprio bloqueio particular e íntimo. Ele emanou essa energia de bloqueio particular e ele vai ter que tirar. Ele vai ter que pedir desculpa ao Criador e dizer, vós me destes a mediunidade e eu a quero. Vou fazer o melhor que posso por esse meu crescimento espiritual. E se errar, nós médios erramos todos os dias. Só que devemos ter humildade para pedir
para refazer os nossos pedidos, Eu posso solver estar as nossas próprias ideias negativas. eu posso estar Certo, fazendo isso Francine? na hora da bacia, quando a gente estiver fazendo, para solver esses pensamentos negativos, essa negação que eu tive antes, porque agora eu sinto falta da visão que eu tinha, agora eu sinto falta da conversa que eu ouvia. Então, eu sinto a energia, a vibração e tudo, mas eu não tenho mais a intimidade de conversar como eu tinha antes. Isso. Agora você vai, pede desculpa, fala com seu anjo guardião e conversa com ele. Conversa. Ele vai te entender e poderá retornar na hora certa, no momento certo, a sua vidência, a sua percepção. Ela virá. Só que agora você terá que aperfeiçoar, ser grata a Deus pelo bem que Ele te deu, que é esse dom de ver, de ouvir, de sentir, de registrar. A nossa alma registra, é algo fantástico dentro da nossa pesquisa, né? Dentro da pesquisa da doutrina espírita, essa pesquisa é maravilhosa, a ciência espírita. É isso daí, Franciele. Hoje eu estou encantada, né? Cada dia eu fico mais feliz com a descoberta, né? Que é a leitura, que é os livros de Kardec. Então, o que eu estou lendo, as aulas, as explicações de vocês, nossa, está sendo muito bom para mim. Foi, assim, para mim, me levantar, né? Porque eu estava no fundo do poço, na verdade, quando eu resolvi... Eu não, né? Deus e a espiritualidade me tirou desse buraco para me acordar para a vida. E estou me sentindo muito feliz, graças a Deus. Ótimo. E ela colocou algo muito importante. O médium, ele deve ter uma casa espírita. Por quê? Porque essa forma de ter um instrutor. Eu sou uma orientadora online. Eu não tenho um núcleo de trabalho para que vocês assim eu possa estar. Mas existe vários dirigentes em Presidente Prudente, tem na Casa de Francisco, temos no Eurípides. Quanto a mim, para mim, toda casa espírita é uma casa dos espíritos. O que vai depender é do dirigente. Se o dirigente ele não tem rivalidade, não tem faniquito com outro dirigente, e entende que a doutrina ela é uma só. Quando nós estudamos a doutrina, não existe barreiras e nem dificuldade, e nem desunião no entendimento doutrinário, porque eu posso falar a mesma coisa com outras palavras, e aquele dirigente vai falar com outras palavras a mesma coisa. Isso, o que importa é o conteúdo íntimo do ensino, aquilo que a doutrina traz como base, como informação básica. Por essa razão, é importante estudar, porque aquilo que eu aqui e a Eli estamos falando é o estudo básico da doutrina. Só que, como as pessoas de ordem geral só estudam o evangelho, que também é para os médios e não é para fora, eu retifico. O evangelho segundo o espiritismo é para nós médiuns, para o médium ler, para o médium entender que aquela instrução é para ele, ou é para ele melhorar a vida física dele, a vida profissional, ou para socorrer os espíritos que estão naquele entendimento do evangelho naquela hora. Toda a situação que envolve o evangelho vai me dizer meu hoje ou a minha companhia espiritual. De ordem geral, a doutrina dos espíritos ficou só no evangelho, na poeira. Faltou muito, 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 muito. O livro dos espíritos é especial, especial. Nós temos aí também o livro dos médiuns.
Quando nós já temos um conhecimento do que é energia, vibrações, a emanação, a forma de pensamento, os desejos, essa influência dos espíritos na nossa vida, também se torna fácil. A Gênese é uma instrução da realidade do mundo espiritual. Tem como base o conhecimento da parte científica da doutrina. Obrigada, Araci. Uma boa noite. Vou continuar ouvindo aqui. Tá, Obrigada. ok. Eu queria perguntar para a senhora, que aconteceu comigo, eu tenho muito desdobramento. Semana passada aconteceu comigo, eu saindo do meu corpo, veio uma energia muito, mas muito densa e negativa, e me energizou, e me forçando a puxar minha energia. E eu não queria deixar. Eu falei, eu não admito que você venha puxar minha energia. E aí ficou aquela briga, mas era uma energia, sabe, energia que nem força mesmo? E aí eu queria puxar meu protetor, chamar meu caboclo, a minha boca, eu não conseguia nem pensar, nem o pensamento na minha boca, parece que ficou paralisado. E era uma guerra, e eu não deixando, eu não tinha medo dele, não tinha, e não tenho medo mesmo. E fiquei naquela guerra contra ele, sabe? Não deixando, e ele puxando. Você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Eu vou chamar meu caboclo, sim, meu Ogum vai vir. E aí ficou aquela briga, sabe? E aí, no fim, eu lembro que eu consegui chamar ele, mas veio rápido ele. Mas ele chegou a me puxar um pouco da minha energia. Então, assim, eu tenho muita facilidade de ter desdobramento. Como que eu faço nesses momentos? Porque é muito forte. Gente, vocês não têm noção como que é forte essa energia deles. Eles paralisam a gente por completo. É mente e boca. E eu não conseguia. Eu queria falar, eu queria pensar, eu não conseguia os dois. Como que faz nessa hora? Olha, isso pode acontecer com qualquer médium, indiferente de ser você. Todos os médiuns, nós passaremos por essa experiência, quer que ela seja intensa, quer que ela seja menor intensidade. Esse fluido neutralizador, porque ele tentou usar um fluido que te neutralizasse, que te fechasse. É como te colocar dentro de um saco plástico e que você fica dentro daquela energia presa dentro daquele saco plástico, não vê para trás, não vê para frente, não consegue respirar. Seria isso, um fluido intoxicante, extremamente tóxicos, e ele é agressivo. Nós sentimos a densidade na mente, no corpo, nos olhos, e nós sentimos essa densidade. É um espírito umbralino, é um espírito trevoso, igual nós falamos, que vive nas trevas, quer dizer, não tem luz. Onde não tem luz, tem essa partícula escura, negra, densa. A sua atitude foi correta. Foi correta chamar o seu anjo guardião, a sua equipe de trabalho, chamar Deus. Podemos chamar Deus e trazer aquela força divina de Deus e explodir em nós, que é uma maneira de orar também. Chamar pelo Pai Nosso, fazer uma rogativa de prece ardente e trazer a luz para nós. A hora que você consegue romper aquele saco plástico, romper aquela densidade, aí você começa a ter força maior e rompe com aquela energia. Porque eles vêm realmente para sugar a nossa vitalidade, nosso ectoplasma. Por eles não ter um corpo carnal, eles precisam da nossa vitalidade. Eles são dependentes da nossa vitalidade, porque naquela escuridão deles, eles param de orar, receber energia solar, energia de Deus, e cada hora eles vão se cristalizando mais. Não sei se você me compreende. Sim. Ele próprio se fechou, ele próprio se cristalizou. Quando ele chega perto de nós, nós temos combustível. Nós temos ectoplasma, nós temos energia, nós temos força, como se ele sugasse de canudinho nosso.
O médium não precisa ter medo, porque morrer nós não vamos morrer, mas que ele tire energia, eles tiram. Mas nessa hora você chama a sua equipe, recolhe ele para uma bacia de redenção ou para a bacia astral, de lama astral, para que ele possa solver aquele fluido em volta dele. Você deve socorrê-lo. A hora que você chamar teu protetor e a sua equipe se fizer presente, você peça que ele seja levado para todo esse grande laboratório de desintegração de fluidos. Precisa ser desmagnetizado, certo? Mas isso vai acontecer com você, como pode acontecer com a maioria dos médiuns, ok? É um conhecimento que o médium tem que aprender a passar por ele. Uns mais, outros menos. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Geralmente acontece à noite, quando se sai do corpo físico, ou quando se cochila, ou quando tem aquela modorna, o espírito pode sofrer esse impacto. Quer dizer, que esse espírito existe ali próximo. Ele só esperou você sair para que ele abordasse você. Certo? Ok? Tá certo. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você. A Deus Todo-Poderoso, nós elevamos o nosso pensamento. Ao Pai, Senhor da nossa vida, nosso Criador justo e bom, nós te rogamos, Pai, que nos abençoe. Nós te rogamos, Pai, que nos assista, nos auxilie em nossa jornada. Pedimos as suas luzes, envie-nos os bons fluidos, as energias curativas e restauradoras, Senhor. Envia-nos teus mensageiros pacificadores, espíritos sábios, prudentes, benevolentes. Rogamos ao Mestre Jesus que derrame as suas bênçãos de doçura, de calma, de tranquilidade em nossos corações, em nossas mentes, envolvendo a todos nós, envolvendo a todos os espíritos que estão ao nosso redor, em nossos lares. Mestre Jesus, irmão maior, envia-nos teus anjos, teus arcanjos, os conselheiros, os socorristas, os abnegados irmãos da luz, consoladores, benfeitores. Evocamos em nome de Deus todas essas equipes trabalhadoras, todos os irmãos da paz, todos os evangelizadores, pacificadores, socorristas, os nossos protetores, os nossos guias, para nos envolver os espíritos que estão conosco, Senhor, em nossos lares, ao nosso redor, agindo sobre nós, interferindo em nossas vidas, necessitados de tudo, Pai. Pedimos aos espíritos codificadores da doutrina, as falanges benditas de Santo Agostinho, de São Luís, de Paulo de Tarso, de São Vicente de Paulo, de João Evangelista. Precisamos de auxílio, precisamos de forças, precisamos de energias, para que nós possamos nos equilibrar e ajudar os nossos irmãos. Permita, Pai, que neste momento possamos abrir esses espaços de socorro, as bacias da consolação, as bacias de socorro, o espaço de regeneração, de redenção, que possamos trabalhar com os espíritos dirigentes dos reinos, irmãos que trabalham com as energias do fogo, do calor do interior da terra, as energias dos ventos, das águas, das rochas da terra, para que possamos envolver, limpar e higienizar, envolver os espíritos ao nosso redor, aflitivos e desesperados,
doloridos e cansados, amedrontados, difíceis, revoltados, infelizes. Vamos envolvendo os espíritos e todas as nossas sensações desequilibradas, doentias, infelizes, toda a sensação de dor, de desconforto, de mal-estar. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos auxílio para ajudar nossos irmãos, dissolvendo, desimantando e desimpregnando essas energias, envolvendo esses espíritos, levando a essas bacias, esses espaços de limpeza, de higienização, que o fogo queime esse fluido doentio, queime o fluido do ódio, da raiva, da irritação, do nervosismo, toda a higienização, queime este fluido dolorido, da enfermidade, do desespero, da agonia, da revolta, das torturas, das misérias, da fome. Vamos passando, vamos observando à nossa volta os espíritos que pedem prece, pedem perdão e misericórdia, para que Deus os assista neste momento, envolvendo e colocando na bacia da consolação, da pacificação, todos os que estão arrependidos, pedindo a prece, pedindo socorro, pedindo a misericórdia, pedindo alívio. Deus de amor. Vamos observar os irmãos à nossa volta, irritados, nervosos, espíritos que não gostam de nós, espíritos que não querem o nosso bem, não querem nossa felicidade. São vingativos, rancorosos. Deus, nos auxiliar, que possamos envolver esses espíritos que nos ferem, que nos batem, que nos perseguem, levando para a bacia da regeneração, da redenção. Que o fogo queime este fluido agressivo e violento, este fluido venenoso, que nos causa dor no corpo, que nos perturba o sono à noite, que nos adoece o corpo. Vamos dissolver os miasmas doentios, vamos desimpregnar, dissolver, desimantar da nossa aura todo o ódio, todo o visgo, todo o veneno, toda a maldade, e vamos pedir perdão. Perdão para esses que nos perseguem, perdão pelo nosso erro, perdão pelo nosso orgulho, perdão pelo nosso egoísmo, a nossa maldade, a nossa crueldade. Deus de amor, Deus piedoso, Deus Todo-Poderoso, envolva, Senhor, estes espíritos que nos perseguem e nos odeiam, pelo mal que um dia fizemos a eles. Que eles recebam a graça, Senhor, do auxílio, do alívio para o seu sofrimento, o alívio para seu desespero, o alívio por sua falta de fé, por sua falta de amor, pelo seu desejo de vingança, por não te aceitar, por não te reconhecer. Alivia, ajuda, Senhor, que as suas mentes possam se libertar das amarras do passado, da escuridão, das trevas, da infelicidade, do desassossego, de todas as dores. Que se desvincule todo este fluido, que se derreta, se dissolva, se dizimante toda essa dor, toda essa tristeza, toda a solidão, todo o abandono, toda a dúvida, e vamos envolver no amor,
Vamos envolver na fé. Vamos trazer os fluidos pacificadores do fluido cósmico universal. Trazer a energia pacificadora, curativa e restauradora, os fluidos vitais, os fluidos de amor, os fluidos da mansuetude, da pureza, os fluidos doces. Vamos envolver a todos. Vamos tocar os corações endurecidos. Vamos nos envolver nos fluidos benéficos, restauradores, refazendo, restaurando os nossos irmãos, acalmando a fúria, acalmando a crueldade, acalme o desejo perseguidor. Deus, Deus Todo-Poderoso, Jesus, amado Jesus, vamos acalmar os nossos irmãos, acalmar a fúria, acalmar a dor, limpando seus corpos perispirituais, trocando suas vestimentas, higienizando, retirando a escuridão, retirando os fluidos pesados. Vamos repor, restaurar energias, curando as feridas, deixando os nossos irmãos mais calmos, mais tranquilos, mais refeitos, restaurados, envolvendo nos fluidos do arrependimento profundo. Fluidos de arrependimento profundo. Fluidos da fé. Fluidos de amor. Fluidos do respeito, da união. Fluidos da fraternidade, da solidariedade. Vamos envolvendo todos os espíritos. Vamos envolvendo, irradiando essa luz e absorvendo essa luz. Toda essa luz curativa, enchendo essas bacias, esses espaços, absorvendo o nosso perispírito, absorvendo a energia da mansuetude, a energia da pureza. Vamos recebendo as águas curativas, as águas restauradoras, os espíritos que manipulam as águas, que nos tragam as bênçãos, a limpeza e o fortalecimento das águas marinhas, das águas dos riachos, dos ribeirões, das nascentes, as águas das chuvas tranquilas, restaurando o nosso perispírito e a todos os irmãos, higienizando os nossos centros de força, da cabeça aos pés, todos os nossos meridianos. Vai se libertando do fluido denso, pesado, tóxico. Da cabeça aos pés, descendo, higienizando o cérebro, os neurônios, a hipófise e a epífise, os olhos, a garganta, a boca, absorvendo a energia restauradora, os fluidos vindos do sol, restaurando, vivificando o nosso ser, as águas restauradoras, as brisas calmas, tranquilas, higienizando.
passando o nosso peito, nossas costas, curando os nossos músculos, descendo o nosso abdômen, nossas pernas, nossos braços, limpando os nossos ossos, articulações, músculos, nervos, tendões, toda a água do nosso corpo, retirando as impurezas, bactérias, todos os bacilos psíquicos, lavas astrais, toda a sujeira do perispírito, desinfete, limpe, restaure, lave, deixe que a água passe, a água salgada, a água doce, as águas termais ferventes, as águas gélidas congelantes. Deixe que limpe, que higienize, que desinfete todo o nosso perispírito, que possamos eliminar as nossas fraquezas, vindas das nossas imperfeições, eliminar todo esse fluido nocivo, todo o fluido mal, encorajando o nosso ser, absorvendo o fluido da coragem, absorvendo o fluido da vitalidade, a saúde do nosso corpo, a saúde do nosso sangue, a saúde dos nossos nervos, a saúde dos nossos órgãos, todos os sistemas de nosso corpo. Vamos absorver os fluidos restauradores por todos os poros do nosso corpo, por todos os pontos de nosso perispírito. Vamos absorver as energias restauradoras, inundando o nosso cérebro, inundando o nosso peito, nosso coração, os nossos órgãos, todo o nosso perispírito puxando e absorvendo as energias restauradoras, curativas, pacificadoras e felizes. Vamos absorver as energias felizes, as energias da esperança, as energias da felicidade, as energias das vitórias, das conquistas, porque Deus está conosco, porque Deus nos ama, porque Jesus nos envia o teu amparo, a sua doce luz, o seu doce amor, o seu fluido abençoado para nos envolver, teus irmãos. Vamos nos revigorar no amor de Deus, no amor do Cristo, nessas imensas falanges abnegadas, trabalhadores, para nos socorrer, nos amparar, absorvendo toda essa bênção de luz, toda essa bênção de paz, colocando em nosso corpo aonde nós mais precisamos. Aonde nós mais precisamos em nosso corpo, absorvendo essa energia luminosa, radiante, curativa, restauradora, essa energia feliz, essa energia bendita, essa energia refazedora, Senhor. E que toda essa luz, todo esse amor envolva os nossos irmãos que estão nas bacias, em todos os espaços de cura, de refazimento, a luz do sol, a luz do amor, a luz do perdão, a luz da misericórdia, misericórdia, perdão, misericórdia.
a luz da compaixão, a luz do arrependimento, a luz da esperança, toda a esperança. Obrigada, Senhor. Que nós possamos ir arrebanhando os nossos irmãos, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, arrebanhando para que eles sejam levados para as colônias espirituais, para os hospitais, para os parques de evangelização, para os educandários, para os espaços de cura, de educação, de disciplina, para uma nova oportunidade de libertação, de crescimento, que deixem para trás esse mundo difícil e caminhem em direção à luz de Deus. Caminhem para a libertação, para o aprendizado, para o estudo, para a renovação, porque todos nós temos a oportunidade do crescimento, de nos aperfeiçoarmos, de purilarmos o nosso espírito. Que Deus acolha cada irmão, acolha cada espírito, acolha cada filho que precisa do consolo, da cura e da oportunidade. Que todas essas equipes benfeitoras, de todos nós juntos, possamos arrebanhar e levar para as nossas colônias espirituais, para tantas colônias no espaço, atendendo e socorrendo, abrindo as suas portas para quem chega. Obrigada, Senhor, e te rogamos que toda essa sua luz perfeita, Senhor, possa envolver as colônias espirituais, envolver todos os espaços de socorro na espiritualidade, para que eles se vejam fortalecidos, resguardados, em condições cada vez mais de atender a quem precisa. Abençoa, Senhor, os ceareiros. Abençoe a cada um de nós na nossa jornada, no nosso aprendizado, na nossa terra, neste planeta que o Senhor nos deu. Que nós possamos caminhar, vencer as dificuldades, que possamos dar conta, Senhor, da nossa missão, que possamos nos melhorarmos dia a dia, cuidar do nosso lar, da nossa família, ajudar os nossos cobradores, nos aliviarmos, Senhor, melhorar o nosso espírito. Nos perdoa, Pai, por tanta culpa que ainda temos, por tantos erros cometidos. Nos perdoe, Senhor, e cuide de nós. Graças a Deus. Graças damos a Jesus e a todo aquele que veio em nome do Senhor nos assistir. A toda essa equipe imensa trabalhadora, a toda a nossa família espiritual, protetores, guias, amigos, guardiões, nós agradecemos e pedimos que proteja os nossos lares, que nos faça a proteção e a guarda, que os muros de proteção se mantenham, as telas eletromagnéticas de proteção se mantenham, e que a luz do amor de Deus, do Evangelho do Cristo, more em nosso lar, junto à nossa família. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus. E assim nós vamos pedindo, para que esses irmãos sejam todos levados, que essas bacias sejam fechadas, tudo limpo, tudo organizado, tudo em ordem, Senhor, para que haja harmonia e que possamos retornar em uma nova oportunidade, sob as suas bênçãos para realizar o nosso trabalho. E assim pedimos
o encerramento do nosso trabalho, das nossas preces, do socorro feito esta noite, dos estudos, do aprendizado. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Que assim seja.